Bom dia, gente linda. Bom dia. Como estamos todos? Todo mundo bem? Eu estou aqui nesse lugar gostoso, maravilhoso, esse país tranquilo. Gente, aqui nada acontece, tudo é igual, tudo caminha igual a, sabe, 100 anos atrás, 200 anos atrás, 500 anos atrás, meu Deus do céu. É uma ilha bem tranquila, gente. Graças a Deus, eu estive na igreja de Santa Bárbara outro dia, e é uma igrejinha pequenininha que deve ter assim uns, uns tanto quanto 1000 anos. É bem pequenininha mesmo. Tá? Aí eu gosto de ir para lá porque ninguém vai lá, porque ela fica bem no fundão, assim, sabe, de uma outra grande igreja que é a mesma. Essa igreja é a matriz, a primeira. Gente, é pequenininha, deve caber o quê? 50 pessoas no máximo dentro. E aí construíram uma bem grandona, porque né, o povo aumentou, claro, né? Essa igreja foi construída quando era uma vilinha pequena, né, gente? Então todo mundo vai na grande, não vai na pequenininha lá embaixo. E eu gosto da pequenininha lá embaixo, porque lá eu canto, eu oro, eu choro. Então eu fui lá esses dias, essa semana, acho que foi na segunda-feira que eu fui lá, ou terça, sei lá. E eu orei muito lá, fiquei muito tempo lá dentro daquela igrejinha. E eu orei por mim mesmo, sabe, gente? Porque estava ruim, eu estava cantando e sentindo a garganta. Eu falei, Senhor, ó, eu quero continuar cantando para o Senhor, mas agora o Senhor faz favor. E fui orando, colocando a mão nos locais da minha garganta, no meu ouvido. Gente, vocês estão vendo que a minha voz até mudou? O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Graças a Deus. Ai, Jesus, Ele é maravilhoso, gente. O Senhor é bom demais, mas o Senhor é bom demais. E Ele vai continuar revelando e mostrando o seu amor, o seu cuidado para com a gente. Eu estou pedindo, Senhor, eu quero ser realmente uma candelabra. Eu estava falando com Ele hoje pela manhã. Senhor, se eu sou luz, eu estava falando com Ele hoje de manhã, antes de levantar da cama. Se eu sou luz, Senhor, quando eu chego perto de alguém que está em trevas, as trevas daquela pessoa vai ter que desaparecer e a verdade dessa pessoa vai ter que vir à luz, porque eu sou luz e as trevas e a luz não combinam. Onde a luz chega, as trevas vão embora. E aí, Senhor? Então significa que eu não sou luz direita ainda, a minha luz ainda não tá brilhando não. E aí eu estava vendo o sol quando ilumina, fica tudo claro, né? Aí quando vem uma nuvem tampa, aí começa a escurecer, aí você não vê os detalhes. Mas quando ele aparece de novo, eu estava tendo essa experiência dentro do meu quarto, aqui na casa da minha filha. Quando a nuvem chegava, agora pela manhã, aí ficava um pouquinho mais dark, aí os detalhes você não via, mas quando o sol saía de trás das nuvens e clareava tudo de novo, você via todos os detalhes. Eu falei, Senhor, é assim que eu quero ser. Uma luz assim, uma luz que transforma a escuridão. E é isso que Jesus queria que nós fôssemos. Ou Ele quer que nós sejamos. Então vamos lá, gente. Vamos continuar aqui na jornada com Jesus. Depois da cura do cego de nascença. Nossa, gente, virou uma confusão depois daquilo. Olha, mais de 300 pessoas seguiram Jesus de Jerusalém até Pela por causa daquele milagre. Entre eles, fariseus que queriam observar o que estava acontecendo. 300. Fora o cego que foi, né? Do ladinho de Jesus. E aí, a estadia de Jesus no acampamento atraiu pessoas de todos os lugares, de todas as redondezas ali perto da cidade, e de pessoas
que também viam, porque haviam ouvido ele na época, nos dias da festa das cabanas. Muitos nem voltaram para o país deles, foram direto para Pela, estavam lá, foram com Jesus lá para Magadã e depois desceram com Jesus. Por isso que o acampamento chegou a ter 4.000 pessoas. Quando Jesus desceu para Jerusalém para a última Páscoa dele, para a morte, mais de 4.000 pessoas tinham estado no acampamento. Então, e aí, quando Jesus chegou em Pela, Jesus, no primeiro dia, ele chegou em Pela, na primeira manhã, no primeiro dia depois, né, na manhã, ele falava pela manhã, gente. Ele falava pela manhã e falava à tardezinha, mas a tardezinha era só com os discípulos, os mais chegados. Devia ter uns 70, 80, né? Os apóstolos e os discípulos. Nessa manhã, Jesus falou com eles. E eu vou ler para vocês a parábola que Jesus usou. E ele, antes de contar a parábola, ele falou assim, ele falou de noite. Nessa noite, eu tenho muito para falar para vocês. E como muitos de vocês são meus discípulos e estão seguindo, e estão anunciando o gospel, a mensagem do reino, mas alguns de vocês não. Alguns de vocês estão aqui só para me vigiar. Ele falou desse jeito. Alguns de vocês são escravos da tradição, que me seguiram de Jerusalém até aqui só para me julgar. E alguns de vocês estão procurando a minha morte. Eu vou dizer para vocês, alguns aqui, os meus discípulos, eles estão dispostos a morrerem por mim. Mas vocês querem me matar. Mas então, por isso, eu vou contar para vocês uma parábola. Aí ele fala da parábola do bom pastor. E nós vamos ver a parábola do bom pastor. Para vocês entenderem por que Jesus estava falando. Olha aqui. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Ele estava se referindo a quem? Aos fariseus. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Olha o que Jesus estava dizendo. O pastor, ele conhece as ovelhas todas pelo nome. Gente, o que significa que tinha pastores que tinham mais de 1.000 ovelhas. E Jesus estava dizendo, o bom pastor é aquele que conhece a ovelha pelo nome. Os fariseus queriam saber o nome das pessoas? Nunca. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus propôs essa parábola, mas eles não entenderam o que era que eles dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O ladrão, mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Quantas vezes ele vai repetir isso? Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Eita, coisa linda! Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho autoridade para dar a minha vida e tenho autoridade para tomá-la de volta. Este mandamento, esse poder, eu recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras, houve muita dissensão entre os judeus. Gente, Jesus tinha feito um milagre, tinha curado um cego de nascença. Os fariseus viram isso, ouviram a história do cego. Os fariseus viram o cego, estão vendo o cego quando Jesus fala essa parábola. Mesmo assim, houve dissensão. Alguns acreditaram naquilo que Jesus estava dizendo, outros ficaram com raiva, falando: esse cara é louco, ele é maluco. E voltaram para Jerusalém. Agora, os espias ficaram lá porque queriam pegar mais coisa, porque até agora Jesus não tinha falado nada que fosse heresia para eles, a não ser que ele era que ele era um filho do Altíssimo. Mas Jesus disse para eles: vocês ficam brigando porque eu falo que eu sou filho do Altíssimo, mas o seu profeta mesmo disse que nós somos pequenos deuses. Se ele, o profeta, falou que nós somos pequenos deuses, por que vocês estão me julgando e querendo me matar porque eu disse que eu sou filho do Eterno? As reuniões de Pela, os sermões de Jesus em Pela, foram assim incríveis. Gente, eu não tenho como falar sobre porque ele ficou quase 3 meses lá em Pela, e ele falava todos os dias. Muitas parábolas Jesus disse nesse período. Eu vou só ler só um pouquinho, tá? Depois, mais na frente, daqui a um tempo, eu vou fazer uma série de vídeos só sobre as palavras de Jesus, tudo aquilo que ele falou, tá? Ai, vocês vão ficar impressionados. Por exemplo, na parábola do que eu falei agora, a parábola do bom pastor, quando ele diz que ele tem que tem ovelhas em outros apriscos, ele não estava falando da terra. Ele estava fazendo menção de outros planetas que são habitados e que ele também é o bom pastor. Gente, Jesus não é só o salvador da nossa terra. Ele é o resgatador de todo o sistema, porque quando Lúcifer pecou, o sistema todo foi envolvido, não foi só a Terra. Quando Lúcifer transgrediu e quando ele se afastou do Eterno, a Terra nem existia direito. Não existia nada aqui ainda. Então,
esses outros planetas que já existiam vida, eles foram afetados. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Existia uma vida muito primitiva na Terra, muito. As pessoas nem falavam, não tinha ainda a, o poder da comunicação da fala ainda, era tudo gugu gagá, tá? Assim, bem primitivo mesmo. Mas outros planetas já estavam muito avançados, porque a Terra é muito nova diante do nosso sistema solar e diante do nosso braço de Orion. Nossa galáxia, são milhões de galáxias, gente, a nossa é só uma no meio de milhões. Então Jesus disse que ele não é só o bom pastor da Terra, ele é bom pastor de outros lugares, de outros planetas, e que ele vai juntar todos, e ele vai ser pastor de todos num lugar só. Imagina o tamanho desse planeta, para caber tanta gente. Graças a Deus, louvado seja. É muito maior do que você pensa. O reino do Pai tem muitas moradas, viu? Então, numa dessas reuniões de sábado, ele falou: eu já falei muitas vezes para os meus apóstolos, os meus discípulos, e eu vou declarar para vocês agora, para aquela multidão que estava lá. Ele falou: eu já falei muitas vezes para os meus apóstolos, que eram os 12, e para os meus discípulos, que eram muitos. Eram 70 que acompanhavam Abné, eram as mulheres, era toda aquela multidão que queria ser discípulo de Jesus. Aí ele falou assim: agora eu vou falar para vocês, todo mundo, para a multidão que está aqui. Vocês tenham cuidado com os fariseus, que eles são hipócritas. Tinha fariseu lá ouvindo isso, viu, gente? Eles nasceram como que é prejudício? No julgamento. Eles nasceram julgando, eles nasceram em julgamento. E eles cresceram nessa tradição que amarra. Ele está dizendo, eles nasceram, eles são discriminadores, eles discriminam as pessoas, e eles nasceram nessa tradição que aprisiona o homem. Então tenham cuidado com esses fariseus. Alguns são honestos, e alguns estão aqui comigo, mas tenham cuidado com aqueles que não estão aqui e que querem aprisionar vocês nas tradições humanas. Essa é uma mensagem para a gente também, viu? Nós temos muitos pastores que são realmente pastores, mas tem muita gente que é hipócrita, discriminadora e que não são pastores. Por isso que ele falou sobre o bom pastor. O bom pastor conhece as ovelhas pelo nome, e as ovelhas conhecem a voz do pastor. E aí, Jesus também, no meio daquela multidão, tinha muita gente que ia lá para consultar Jesus, né? Queria saber de coisas. Então teve aquele jovem que recebeu aquela herança e que os irmãos não quiseram dar herança para ele. Aí Jesus vira para ele e fala assim: homem, quem me colocou entre vocês como juiz de herança humana? A minha missão aqui não é com relação a coisas da terra. Você tem os juízes para fazer isso. A minha missão aqui é levar alguma coisa a mais. A minha missão aqui é te dizer que você tem uma herança espiritual. E se você não luta por essa herança espiritual, aí você não vai ter herança nenhuma, nem aqui e nem lá. Também, ele falou sobre, numa dessas reuniões, ele também falou sobre aquele homem
Porque, gente, ali naquela multidão havia gente de tudo quanto era jeito, igual as nossas igrejas. Tinha gente que estava ali, que só estava por curiosidade, que tinha gente que estava ali só para vigiar o que Jesus estava falando, para depois julgar ele e condenar ele à morte. Tinha uns que estavam de coração, e tinha outros que estavam porque não tinha nada para fazer. Isso é verdade, tá? E aí, por causa dessa ambição humana, que Jesus percebeu que havia muita gente ali que estava querendo Jesus para a bênção financeira, não é diferente de hoje. A multidão, gente, muda, mas o coração da multidão é o mesmo. As gerações mudam, mas os desejos do homem são o mesmo. Então, aí Jesus conta a parábola do celeiro. Aí ele conta aquela parábola do homem que plantou a vinha dele, que plantou a cevada dele, e aí rendeu demais. E aí ele falou assim, nossa, agora eu estou rico. Ao invés de agradecer ao Eterno por toda aquela bênção, o que ele fez? Ele falou assim, eu vou derrubar o celeiro que eu tenho velho e vou fazer um maior, para colocar tudo que agora eu não preciso mais trabalhar. Lembra quando ele falou sobre o povo que estava indo atrás dele por causa da multiplicação dos pães? É o mesmo sentido. Aí ele falou, eu vou construir um celeiro, agora eu tenho muito dinheiro, eu vou vender toda essa safra e vou ficar rico, e aí eu vou falar para minha alma, agora alma, enjoy, fica feliz, bebe, brinca, dança. Aí ele constrói o celeiro, põe tudo lá dentro, e aí na noite vem o anjo da morte e leva ele. Aí Jesus disse, ele fez tanta riqueza para nada. É assim, é a vida de quem como é que Jesus falava, gente? Não é bobo, não, é de quem é insensato. Um homem insensato, que ao invés de juntar tesouros no céu, ajunta tesouros na terra e ele vai e morre. Porque lá, gente, o tesouro que se ajunta lá em cima, você não morre lá em cima. O tesouro fica para sempre, para a eternidade. Aqui, você ajunta, igual esse homem do celeiro que ajuntou toda a riqueza, que agora a alma enjoy, fica feliz, come, bebe. Aí vem a morte e leva ele. E aí, o que adiantou tudo aquilo? Essas eram as palavras que Jesus ensinava. Você acha que os fariseus gostavam disso? Claro que não, porque eles queriam que o povo, né, desse mais e mais para que eles ficassem mais ricos ainda, comessem e bebessem. E aí, para os discípulos, ele ensinava uma outra lição. Sabe a lição do lírio do campo? Ele repetiu tudo isso de novo nesse acampamento de Pela. Os passarinhos que não precisam de sustento, porque o Pai os sustenta, eles não caçam, eles não pescam, mas o Pai providenciou alimento para eles. As flores no campo, que nem saía, ele fala, nem Salomão se vestiu tão belamente, porque para eles, para os judeus, Salomão foi assim, até a rainha de Sabá, né, veio para ver a riqueza do palácio de Salomão. Gente, Salomão era tão peculiar, ele era tão detalhista, que até as pessoas que trabalhavam para ele usavam uniforme. Uma coisa que naquela época ninguém fazia isso, porque não tinha como, né, gente? Mas Salomão arrumou um jeito de todo mundo usar uniforme.
E não eram uniformes feios e pobres, não, era coisa bonita. Tanto é que a rainha de Sabá ficou impressionada. Como é que ele trata todo mundo tão bem? Até os criados dele têm uma roupa especial para trabalhar. E Jesus disse: nem Salomão, em toda a sua riqueza e beleza, toda a sua criatividade, se vestiu as aves e as flores como meu pai faz. Ele fala: olha os lírios do campo, olha as flores do campo, nem Salomão vestiu, teve toda essa criatividade como meu pai tem. Como é que vocês vão se preocupar com o que vocês vão comer e beber? Aí Jesus também ensina outra parábola. A parábola da morte, quando ele fala sobre a sua própria morte. Os discípulos não entenderam nada, né, gente? Porque eles não queriam entender. E ele conta a parábola do servo vigilante. Aí ele falou para os discípulos: olha, vai ser assim. Eu vou partir, eu vou para o meu pai. E ele contou essa parábola do servo vigilante. Aí o servo, ele deixou o servo para cuidar da casa e dos filhos, para os discípulos, isso, hein, gente? E serve para você e para mim. E aí ele se ausentou. E aí ele começou a demorar a voltar. Aí o servo falou assim: ah, meu senhor não vai voltar tão cedo. E aí o que ele fez? Ele começou a maltratar todo mundo, ele começou a farrear, ele começou a fazer festa na casa do senhor. Aí um dia, quando o servo não esperava, o senhor da terra voltou e disse: servo mau, por que você fez isso? Você maltratou os meus criados, maltratou os meus filhos. Você roubou dos meus filhos. Você não alimentou os meus filhos. Você só se alimentava você mesmo. Você não tem parte comigo. Uma lição para você e para mim. Lê lá do servo que não vigiou e que achou que o Senhor estava demorando demais. Aí Jesus, nesse período de 3 meses, que foram 3 meses de janeiro até março, Jesus visitava as cidades em que os discípulos estavam trabalhando, que eram os discípulos de Abné. Eles ficaram felizes, gente, como eles estavam bem, porque a mensagem estava sendo recebida, todos os milagres que estavam acontecendo, os discípulos também estavam realizando em nome de Jesus os milagres e as expulsões e tudo, né? Então, ele foi visitar um desses, os discípulos que estavam trabalhando na Pérea, que era uma mistura de judeus e gregos e latinos, então era uma mistura de gente ali, viu, gente? Na Pérea não era um território judeu, né? Era um território que também era de Herodes, mas em Pérea Jesus estava frio porque não tinha ordem de prisão para ele em Pérea. E aí Jesus visita um fariseu chamado Natanael. Nessa visita, ele conta a parábola. Nessa visita, ele conta a parábola daquele homem que a parábola do fariseu com o. Como que era o nome dele? O fariseu e o. Deixa eu ver aqui. Parábola do. 2,6. Ele conta a parábola. Ai, ai.
A parábola, em fevereiro. Nossa, gente, Jesus falou coisa demais. Eu tenho que estudar com vocês sobre isso. Aqui, ó, com relação aos fariseus. Então, ele fala, caso dos fariseus Natanael, ele fala sobre. Vamos ver aqui. Fala sobre a riqueza. Family. Aqui. Shabat, fevereiro 18, era fevereiro, dia 18 de fevereiro, quando Jesus foi para esse lugar. E aí, tinha ele falando sobre o homem que chega na festa, no jantar, e senta, já senta no primeiro lugar, lá do lado da pessoa que está oferecendo o jantar. Aí Jesus, porque isso aconteceu nesse jantar desse Natanael, o fariseu, que era o chefe da sinagoga do lugar, foi lá e sentou do lado do fariseu. Aí Jesus falou, não, o Natanael falou, não, esse lugar aqui é para Jesus, e do outro lado dele, Jesus na direita, e o Abner, que era o responsável pelos discípulos de João Batista, sentaria na esquerda dele. E aí o fariseu ficou sem graça e ele foi e sentou seis sítios depois do outro lado, né? Porque ele sentava no chão, viu, gente? Não tinha mesa, não. E aí ele foi para um lugar, seis lugares depois. Aí Jesus vai e conta a história desse homem, que ele fala que é melhor você chegar numa festa e sentar lá no fundo, aí o dono da festa te chamar para sentar mais perto dele, do que você sentar perto dele e depois você ser mandado sentar mais para o fundo. E o fariseu não ficou feliz de jeito nenhum, gente, principalmente quando Jesus contou essa parábola lá na mesa para todo mundo ouvir. E aí Jesus fala, como é que eu vou falar essa expressão? É uma expressão assim de... Ai, Jesus, me dá uma luz aqui. É uma expressão assim, os fariseus, eles são, Jesus queria dizer, cuidado, vai ter uma justiça em vocês, fariseu. Ele falou assim, em cima dos fariseus, que haverá justiça em cima dos fariseus, porque eles não se convertem, eles não mudam a atitude deles, eles ficam rejeitando, eles estão rejeitando a luz, eles continuam persistentemente rejeitando a luz que que Jesus mesmo estava oferecendo. Aí ele falou, vocês vão ser julgados por isso. Vocês vão perecer por causa disso, porque vocês estão rejeitando a luz que eu estou oferecendo. Ele falou, vocês não estão me rejeitando, vocês estão rejeitando o Pai, rejeitando o que o Pai está falando. Ele falou assim, vocês ficam falando que eu não lavo a mão, que eu não faço isso, não faço aquilo, mas o que vocês fizeram? Vocês vão fazer comigo o que vocês fizeram com os profetas. Ele disse exatamente isso. Agora vocês ficam aí enfeitando o sepulcro dos profetas que vocês mataram. Vocês ficam enfeitando, tentando redimir aquilo que vocês fizeram com os profetas, mas aqui está um profeta também, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram com outros profetas. Jesus disse isso na cara deles, vocês vão me matar, vocês vão fazer comigo o que vocês fizeram com Jeremias, com Ezequiel, com Isaías.
Vocês vão fazer a mesma coisa, vocês estão rejeitando a palavra que o Eterno está mandando para vocês. De novo, 300, 500, 600 anos depois que vocês mataram os profetas, vocês estão fazendo a mesma coisa agora comigo. É. E ele fala dos advogados também, viu? Malditos advogados que tiraram o conhecimento do povo para poder escravizá-los. Gente, naquela época, só os mestres da lei, os mestres da lei eram os advogados, e os fariseus e os sacerdotes tinham o direito de ler o Torá. O povo não lia, eles só ouviam. Então, o mestre da lei, que eram os advogados, que é chamado de mestre da lei, os mestres da lei mandavam no povo, o que eles falavam era lei. Eles não tinham como saber e verificar se aquilo era verdade, porque eles não sabiam ler, eles não tinham acesso ao Torá, nem às leis, e nem aos salmos, e nem aos profetas. Eles ouviam só. E aí, quando Jesus sai desse lugar, e aí ele vai para perto de Samaria, nas margens de Samaria, aí vem os 10 leprosos. Lembra dos 10 leprosos que ele curou? Pois é. Aí foi depois disso, quase nos 2 últimos meses de Jesus na terra, vem os 10 leprosos. Um deles era samaritano, e os outros 9 eram judeus. E aí, os discípulos nem queriam que Jesus chegasse perto, né? Mas Jesus não importava com os discípulos queriam. E aí, Jesus cura os 10, né? Jesus falou assim, vai se apresenta. Vai e apresenta. E aí, quando eles saíram para se apresentar, e eles olharam para eles, estavam curados. Aí um voltou. Adivinha quem voltou? O samaritano. Aí Jesus disse, quem que voltou? O samaritano, não foi? Pois é. Gente. Os judeus foram felizes, curados. Eles não deixaram de ser curados, não. Mas só um voltou para agradecer. E esse que voltou nem era judeu, era samaritano. Era uma mistura. Era como muitos de nós somos hoje, mistura de judeu com outras raças. Era o samaritano. Durante esse período de 3 meses, Jesus fez vários discursos, vários sermões, vários ensinamentos. Ele esteve em Filadélfia no dia 22 de fevereiro, acompanhado por mais de 600 homens. Filadélfia foi para onde o Lázaro teve que fugir. Aí ele faz uma cura na casa de um fariseu rico. Outro fariseu, tá vendo? Os fariseus convidavam Jesus. Os fariseus, eles queriam pegar Jesus em muitas coisas, então eles convidavam Jesus para ir para a casa deles, porque informalmente Jesus ia falar alguma coisa, né, que incriminaria Jesus. E ele foi para esse rico de novo. Aí ele fez uma parábola, a parábola da grande festa. Sabe aquela parábola? Nós vamos estudar as parábolas de Jesus. Aquela parábola do homem que fez uma festa de casamento para um dos filhos e aí convidou todos os amigos e toda a região, todo mundo que era rico também como ele. E ninguém apareceu na festa. E aí, o que ele fez? Ele mandou o servo pegar tudo quanto era gente que encontrasse na rua. Era doente, era pobre, era os serventes, era todo mundo que encontrasse na rua e trouxesse para a festa dele.
Ele estava dizendo ali exatamente o que aconteceu. Os filhos, os que foram convidados para a festa, não aceitaram o convite. Jesus estava dizendo: vocês, eu estou convidando vocês para essa festa e vocês estão rejeitando, então eu vou buscar qualquer um que queira entrar na minha festa. Foi ali também. E aí ele cura uma pessoa, e era Shabat, de novo. Ele curou um homem que andava encurvado assim, ó, né? Desse jeito. Ele andava assim, ele tinha problema de coluna, né? E Jesus cura essa festa. Ele também cura nesse período aquela mulher que era assim, andava desse jeito, baixada, quase que encostando no chão. Eu já vi gente assim aqui por aqui. Não aqui, né? Lá em Londres. Ele curou essa mulher também. É. E aí era aquela confusão, aí Jesus vai e fala e conta outra parábola, a parábola do homem que tinha ovelha e a ovelha saiu e ele fala: vocês são hipócritas. Vocês falam que se na lei de vocês fala, não é na lei de Moisés não, gente, na lei dele. A lei de vocês fala que se uma ovelha sai perdida, você vai lá buscar a ovelha que está perdida, mas eu não posso curar uma filha de Abraão no sábado. Você pode buscar uma ovelha que caiu no buraco, mas eu não posso curar uma minha filha de Abraão, de um sofrimento desse. Vocês são hipócritas. Por isso que os fariseus não gostavam de Jesus, e nem os saduceus e não os autores da lei. E aí, em Filadélfia, nesse lugar, nessa casa desse fariseu rico, é que Jesus recebe a mensagem de Betânia, que Lázaro estava doente. Foi dia 26 de fevereiro. Jesus recebeu essa notícia. Mas quando a notícia chegou até Jesus, Lázaro já estava morto. Porque Maria mandou, Pérea era longe da Judéia. Era no mínimo um dia de viagem corrido. Tá? Na pressa mesmo. Aí Jesus sai de Filadélfia no dia 28, 2 dias depois que ele recebeu a notícia. Mas ele fez isso com um propósito. A caminho de Betânia, Jesus fala a história do fariseu e do publicano. Sabe a parábola de quem que é o seu próximo? Pois é, foi nesse caminho, quando ele estava em Jericó. Ele passou por Jericó, ficou lá uma noite, quer dizer, terceiro dia da morte de Lázaro. Ele passou essa noite lá nesse terceiro dia. Aí ele conta a história do fariseu e do publicano. Aquele homem judeu que foi assaltado no caminho e passou um fariseu por ele, não fez nada, passou um levita por ele, não fez nada, aí veio um samaritano. Viu o homem lá, todo rebentado, pegou o homem, colocou ele no seu próprio jumento, levou ele para a hospedaria, pagou por tudo. Aí Jesus falou: quem que foi o próximo dessa pessoa? Foi o judeu, foi o levita ou foi o samaritano? Eles queriam pegar Jesus na lei, porque o próximo para o samaritano, para o judeu, era sua família. E Jesus, aí ele queria, se Jesus falasse qualquer um, falando, então, você está contra a lei dos fariseus. Aí Jesus pega e conta a parábola. E pergunta para eles, quem que foi o próximo? Foi o judeu? Foi o levita? Disseram não, foi o samaritano. É uma lição que Jesus deu para eles. E aí, como Jesus falou muita coisa interessante, inclusive sobre mulher e criança,
para eles, porque Jesus sempre tocava nesse, que para o Pai, para o Eterno, o Pai Eterno não tem diferença entre homem, mulher, criança, todo mundo é a mesma coisa. As mulheres vieram todas felizes apresentar as crianças para Jesus. Aí os discípulos não queriam deixar que as crianças chegassem perto, porque achavam que, né? Porque eles ainda não tinham entendido a mensagem de Jesus, gente. Como nós hoje não entendemos a mensagem de Jesus, os discípulos também não entendiam. Aí quando Jesus viu aquilo, falou: meu Deus do céu, o que, que eu tenho falado para vocês? O que, que eu tenho dito para vocês? Que para o meu Pai não existe diferença entre mulher, criança, e adulto e homem. Deixa vir a mim os pequeninos, deixa vir. Eu tenho que abençoá-los, porque dos tais é o reino dos céus. Não é de vocês, homens adultos, as crianças têm prioridade diante do Pai. Elas são o futuro, gente. Vocês deviam dar mais cuidado, ter mais cuidado com as crianças. Eles são o futuro. A terra depende deles. Você já está passando, mas as crianças estão começando. É isso que Jesus queria ensinar para eles. Para o Pai não existe diferença entre homem, mulher e criança. Ele acolhe a todos. E ele diz: deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E aí Jesus tem a oportunidade de falar para eles sobre os anjos, que nós vamos estudar também angelologia. Vamos estudar com vocês vão ter que aprender. Ele fala: os anjos deles estão diante do Pai todo o tempo. Hein? Você quer mais? Jesus disse isso. E disse mesmo. Os anjos dessas crianças estão diante do Pai todos os dias. A ligação desse anjo com o Eterno é o tempo todo para conduzir aquela criança no caminho certo. Agora vocês estão querendo impedir elas de ir para o caminho certo. Hein? Eu vou falar sobre a ressurreição de Lázaro depois, porque esse vídeo já está longo demais. Mas a única coisa que eu vou dizer para vocês agora é que a ressurreição de Lázaro, Jesus fez isso de propósito. Ele atrasou a volta de propósito. Jesus sabia que Lázaro já havia morrido quando a notícia chegou para ele. Ele já sabia que Lázaro já tinha morrido, tá? Ele sabia e ele fez isso de propósito. Só para um motivo. Mais uma demonstração de que ele era um profeta, de que ele tinha sido enviado do Pai para os fariseus e para o sinédrio. Foi para isso que o Senhor retardou a volta, e por isso que Jesus não curou Lázaro de longe. Jesus podia fazer isso. Ele não fez isso antes, ele fez isso antes. Com o filho do centurião. Ele poderia ter feito com Lázaro, mas não, ele queria dar uma última chance para o sinédrio e para os fariseus, e para os saduceus, e para os doutores da lei. O Pai amou até a morte. Tchau, tchau.